vocês estão? Nós estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal, dando seguimento aí à nossa série que nós iniciamos aí há alguns dias, falando sobre vivendo acima da mediocridade. Vivendo acima da mediocridade. E hoje nós vamos falar sobre título grande, né, que eu escolhi aí, né, poderia ter sido menor, mas até anotei, porque até eu esqueci do quando é difícil de entender e aceitar a vontade de Deus. Quando é difícil de entender e aceitar a vontade de Deus com base no livro, né, do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Então, vocês que estão seguindo essa série, procure aí no nosso canal, né? Nós falamos com o Thiaguinho, com o pastor Fernando Girino. E agora, hoje nós vamos tratar, falando com o Gesley, daqui a pouco ele vai se apresentar aí para vocês. Mas eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal, deixem aí o joinha de vocês, peguem o link aí, compartilhem aí com o maior número de pessoas possível. Vocês fazendo isso, vocês nos ajudam bastante para que nós possamos continuar aí avançando, crescendo nosso canal aí. E temos os nossos podcasts aqui com base na revista da Escola Dominical, né? Nós iniciamos aí uma nova revista, novo tema aí. Jadiel firme e forte vai continuar com a gente. mais 3 meses aí de gravação aí. Então acompanha aí também os EBD Casts aí que nós temos gravado aí toda semana. Nós vamos rodar aí a nossa vinheta e nós voltamos já. Nós estamos recebendo aqui nosso amigo evangelista, presbítero Gesley Neves. Ele aceitou o nosso convite aí, né? É líder dos jovens lá na sede, né? Exato. Mas ele vai se apresentar aí melhor para vocês aí, para vocês conhecerem ele antes e nós batemos esse papo sobre esse tema hoje. Primeiramente, obrigado, Miquel, pelo convite. Me sinto honrado. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Uhum. Realmente é diferente, né? Você tá falando assim para a câmera. A gente já teve algumas experiências quando estivemos no período de live, né? Com a igreja. Sim. Mas eu sempre fui bastante tímido para falar assim. Eu falei para ele, não precisa temer. Mas é muito legal. Eu me senti assim bem motivado para participar disso. Uhum. Ainda mais com esse tema que você lançou, que eu achei fantástico. Uhum. Né? Fantástico. Essa série que já vem se construindo, né? Com esses 2 podcasts anteriores. Mas vamos lá, né? Apresentação, né? Então, meu nome é Gesley, né? Como o Miquel já disse, eu congrego, sou de São Paulo, estou morando em Pindamonhangaba já há 22 anos aproximadamente, então já falo que eu sou mais pindense do que paulista. Então já construí praticamente a minha vida inteira aqui em Pinda, né? Me casei. Quantos tem? Estou com 39 anos. 39 anos. E com os cabelos brancos engana. O cabelo branco dá uma... Mas ele é novo. Eu rodei um pouquinho de tempo sem óleo, mas... E sou casado com a Denise, tenho meu filhinho Eduardo, de 10 anos. Estamos casados já há 18 anos. Então, temos servido ao Senhor ali na Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Pindamonhangaba. Sempre fui da sede. Um detalhe até que quando eu vim para Pinda, né? Eu ainda não era casado e falei com meu pai, poxa pai, eu queria uma igreja que eu pudesse tocar. Que eu toco um instrumento, toco trombone. E aí nós saímos procurando algumas igrejas, né? E aí a única igreja que a gente encontrou que tinha uma banda de música era aqui na Assembleia de Deus, né? Você chegou do aqui, Belém. Quem era o pastor presidente? Era o Misael ou era o Paulo Silva? Paulo Silva, tinha uns 2 anos com o Paulo Silva, depois o Misael. Sim. Depois eu era bem novo, né? Eu lembro do Paulo Silva só pra frente. Eu era criança ainda. Eu cheguei em Pinda em fevereiro de 2000. Tem um tempinho já. Mas assim, foi uma cidade que a gente aprendeu a amar, né? No começo é difícil, né? Toda mudança é difícil, os amigos, igreja. Né? Eu era bem ativo na igreja que a gente era lá de São Paulo. E aí essa mudança é um choque, né? Os amigos, Você está na liderança dos jovens há quanto tempo já? Estamos na liderança há 3 anos e meio. 3 anos e meio com os jovens aqui da sede. Que para mim também foi um desafio enorme, porque eu nunca pensei em liderar, não era algo que eu sempre gostei de trabalhar e ajudar na igreja. Então cantava no coral, tocava na banda, cantava na mocidade.
servia como diácono, né? E sempre gostei muito disso, de participar das ações da igreja, né, como um todo. Mas me surpreendeu essa possibilidade de assumir a liderança da mocidade. Foi um choque para mim, confesso, né? Mas eu creio que Deus tem a sua forma de trabalhar, né? E foi realmente brotando no coração um amor pela juventude, um amor, né, pelo trabalho, né? Então hoje eu não me vejo sem fazer isso, né? Então a gente vê como Deus... E a juventude tem um anúncio, tem um culto, né, toda semana. Isso, para aqueles que quiserem, né, e puderem estar participando conosco todas as quintas-feiras, às 19h30, estamos ali reunidos na igreja sede, Pindamonhangaba, Rua Cônego Tobias, 168, né? Temos um culto ali com a juventude. A gente fala que é culto de jovens, mas está aberto para todos aqueles que quiserem participar, né? Até eu estou lá, né? Então, assim, é um culto abençoado e é uma forma de nós termos ali um momento também durante a semana, né? Muitos acabam não tendo essa oportunidade, né, de estar congregando durante a semana, então é um formato que a gente consegue ali reunir o povo novamente, né, e ter essa oportunidade de estar congregando, né? Então, para aqueles que quiserem, os cultos também são transmitidos via Facebook e alguns trechos no nosso Instagram. O Facebook é Coral_Viva Voz e o Instagram é @Coral_Viva Voz também. Você pode procurar a gente lá nas redes sociais. Certo, aí vai lá que é muito bom mesmo. Vamos lá, agora vamos entrar no tema aqui. Agora que o negócio vai estreitar. Primeiro, Cris, você já falou que gostou do tema, mas eu queria já fazer uma pergunta em cima do assunto mesmo. Quando é difícil de entender e aceitar a vontade de Deus? E aí? Como que fica quando nós estamos nessa situação aqui? Para começar, porque todo mundo passa por isso aqui, uma hora da vida vai passar por essa situação. O não de Deus, né? Realmente, nós, enquanto humanos, né, desde da queda, a gente já percebe que é um choque, né? Entre o divino e o humano e a nossa possibilidade do livre-arbítrio, né? Então, hoje nós temos essa possibilidade de escolher, né? E muitas vezes, quando aquilo não casa com a nossa própria vontade, né, ela sempre tende a gerar esse desconforto, né, na nossa vida, né? Mas eu vejo assim que a forma de nós estarmos, né, cada vez mais entendendo o que a gente tem que fazer é querer viver a vontade de Deus, né? Porque a própria palavra já vai nos dizer que ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, acho que eu falei para mim esse tema assim realmente é fantástico, ele tem muito a ver com a atualidade, né, de hoje, porque a gente, né, no primeiro podcast você falou, né, sobre a questão da ansiedade, a depressão, né, e muitas vezes essas coisas estão ligadas a um não, né, a não aceitar determinada situação, né, se aceita sim talvez aquela situação de depressão, mas poxa, você devia, o antes, né, tem algo antes que devia ter sido feito, né, então esse não realmente ele choca, né, ele choca. Nós pegamos aqui o profeta Abacuque, ele vive isso aqui, né? Exato. É um profeta que, na verdade, ele está na contramão dos demais profetas, né? Quando a gente vai observar a questão dos profetas, sempre o profeta é tido como quase um cara com a capa de super-herói. Exato, que passa por todas as situações, enfrenta todos os dilemas e diz assim, diz o Senhor e tal. Recebe a palavra de Deus, transmite ela e já era. Mas no caso de Abacuque não, ele tá angustiado, ele tá olhando para o contexto dos seus dias, né? Vai receber uma resposta da parte de Deus que ele não vai gostar, vai discutir com Deus. Quer dizer, é um dilema, porque como assim? Você é para transmitir a mensagem. Exato. Não é pra você discutir ou arrazoar comigo. O porquê, né? Daí você percebe que existe aqui, quando é difícil de entender e aceitar a vontade de Deus. Deus tem algo para fazer, né? Para o seu povo, já definido.
Só que às vezes a gente não quer aceitar, ou mesmo tem dificuldade de entender. Como que entender? Porque essa é a questão aqui. Mas primeiro vamos entender aqui para nós chegarmos nisso aí. Eu creio que você deve ter pesquisado alguma coisa. Falar um pouco para nós de Abacuque aí. Primeiro, quem é esse personagem, embora o texto bíblico fale quase nada a respeito dele, né? Mas pelo menos alguns indícios do que a gente possa entender quem é esse profeta. Então, assim, nós vemos que ele é um profeta contemporâneo, né, eu fugi o nome agora, de Jeremias. Sim, né? Jeremias, e Miqueias. E a gente vai ver, assim, que a situação que eles estão, que o povo de Deus, né, ali está passando, né, a gente já vai percebendo que é uma situação onde aquilo que Deus já tinha colocado como a vontade dele, né? Para que o povo pudesse estar mais perto, para que o povo pudesse estar vivendo, né, a plenitude daquilo que o Senhor queria, que era da santidade, de uma vida separada, né? De ser diferente, né? Era o povo escolhido, né? Já estava tudo alterado, né? Então, a gente vai ver que é um profeta que vai se deparar com essa situação e já entende, e realmente ele clama ao Senhor ali, mas por que, Senhor? Por que isso tudo? Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor vai exatamente contra esse povo que o Senhor disse que é teu, e o Senhor vai nos julgar dessa maneira tão dura e com essa gente tão ímpia, tão perversa, né? Sim, porque o povo iria... Desde o Antigo Testamento, Deus havia dado uma diretriz para o povo. Se vocês fizerem isso, vocês vão colher aquilo. Se fizer aquilo, sempre havia uma diretriz lá na lei quanto a aquilo que o povo deveria fazer ou não. Porém, o povo, obviamente, sempre fazendo aquilo que desagrada a Deus, sempre semeando, plantando vento, colhendo tempestade. E chega nesse momento aqui, que é um momento quase do fim aqui do reino de Judá, né? O reino norte já havia sido acabado pela Síria, né? Já havia conquistado o reino norte, levado a cativeiro e tudo mais. O povo do reino de Judá não havia entendido nada, né? Não havia... Era para eles olhar para a disciplina de Deus e falar assim, agora está na hora de mudar de vida, né? Mudar de... reavaliar algumas coisas aqui. Não fizeram isso. E aí agora, o contexto político da época... Tá vindo a Babilônia, né, os caldeus, como esse novo império, né, mundial, governando o mundo. Vem derrotando grandes nações, como a Síria, depois vai derrotar o Egito, e obviamente Judá está no meio de tudo isso aí, ficou mais vulnerável do que nunca. E aí o profeta está olhando para o seu país, o povo entrega o pecado, tanta coisa acontecendo, a impunidade, o erro, a maldade como um todo acontecendo. E ele sabe que, tudo bem, o povo tem uma parcela de culpa ali. Porém, entretanto, todavia, ele pensa assim, o povo da promessa. Somos escolhidos, né? Nós somos o povo, né, escolhido por Deus. Deus tem que ter misericórdia de nós. Só que, diante do clamor dele, né, que começa no capítulo 1, verso 1 até o 4 aí, né? Ele fazendo um diagnóstico, né, do que está acontecendo. Depois Deus dá a resposta para ele, capítulo 1, verso 5 em diante. Dizendo para ele que, olha, não, eu vou resolver isso aí, esses questionamentos que você tem, eu vou responder. Como? Vou enviar a Babilônia. Totalmente assim, mas como, né, vai resolver? Então, piorou para ele, piorou. Ele já não estava botando fé na situação, antes, e agora? Mas vai vir uma nação pior do que nós, ainda ele vai discutir com Deus, falando assim, mas peraí, eu sou sujo, mas esse povo é mais sujo do que eu. Eu sou ímpio, mas esse povo é mais ímpio do que nós. Como o Senhor vai trazer eles para disciplinar a nós? E aí depois Deus responde ele novamente, falando, mas eu vou disciplinar eles também, se eles não se arrependerem, porque nada fica impune, né? Exato, diante da vontade de Deus. E esse é o dilema do profeta. É um profeta que, até a ideia do nome dele é abraço, né? Exato. Alguns falam que é como se fosse uma luta, né? Não é um abraço de... simplesmente um abraço. É um abraço como se alguém estivesse em luta. Uma batalha. Uma peleja, né? É o Abacuque misturado com Jacó no Val de Jaboque lutando.
que Só não teve quer... o nome trocado. Querendo uma resposta de Deus, querendo um direcionamento de Deus, uma intervenção de Deus e lidando com esse dilema. E aí que mora a questão para nós. Como que a gente entende isso? Como a gente olha para situações de que Deus vai dizer para você, você vai esperar uma resposta de Deus positiva, e Deus vai te dar uma outra resposta e vai te apresentar um outro cenário, talvez pior do que ele que você já está vivendo. Que é algo que você e entender talvez não que isso esperava, é a vontade né? de Deus. Exato. Então a gente vai ver, né, que até em alguns salmos, né, nós vamos ver aí quando o salmista dizia já que ele via os ímpios sendo, né, se prosperando e tudo, e por um pouco, por quase um pouquinho, ele também não se desviou aos seus pés, né? Mas realmente é quando nós temos essa abertura de visão, né? Porque quando a gente quer olhar com olhos que são carnais, eu poderia dizer, né? Ou olhos que são a nossa própria vontade, a gente não vai conseguir entender o fim das coisas, né? E o fim das coisas, lógico, só Deus que sabe, né? E uma vez até eu escutei um palestrante dizer, e ele falava assim que, né, do hebraico, que se vem da direita para a esquerda, né? Então é como se fosse assim, Deus, do nosso conceito, né? Quando a gente está pensando que uma história está começando, na verdade Deus já terminou ela. Sim. Né? Para a gente é um começo, né? Mas para Deus ele já sabe o fim daquilo, né? Então eu entendo isso, né? Como assim, toda vez que a gente acaba se distanciando de Deus, a gente acaba querendo ver, a nossa ótica acaba ficando míope. Né? E a gente não consegue mais ver a vontade dele, mas é a nossa. A gente vai ver só o que está pertinho aqui. Né? Então, eu sou míope, então se eu tirar meu óculos aqui, mal e mal eu te enxergo. Né? Então eu vou ver o quê? Porque está pertinho só. Né? Não vou ver o contexto amplo. Né? E a gente vê que isso com o povo acontecia dessa forma. Né? Então a gente vai ver desde a saída do povo do Egito, né? Deus ele mostrou tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Tudo aquilo que ele tinha falado que ia fazer se cumpriu. Né? Mas o povo ele sempre estava olhando com uma visão muito limitada daquilo que Deus tinha além. Né? Então, assim, a gente vai vendo essa construção, né, dos nossos sentimentos, né, como foi o primeiro, depois nós utilizar isso através da nossa fé, e agora, vivendo em fé, para quê? Para que a vontade dele, só com a fé a gente vai conseguir realmente entender e viver aquilo. E né? Que é interessante essa questão da fé, porque um texto que vai se repetir no Novo Testamento, né? É com base em Abacuque, né? 2:4. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Quer dizer, entender a vontade de Deus é um desafio de fé. É um desafio de fé. Ou você crê que eu sou o Deus de toda providência, e que mesmo o cenário estando na ótica humana, é claro, todo confuso, porque era inconcebível para eles, como Jonas. Vamos pensar, Jonas também questionou a Deus: eu não quero ir para Nínive. Exato. Eu quero ir para Tarso, eu não quero misericórdia, eu quero juízo. Quero juízo, né? E Deus falou: não, mas eu quero que você vá lá e transmita uma mensagem para aquele povo se arrepender, etc. E às vezes a gente recebe uma palavra da parte de Deus, um direcionamento, e por nós queremos conduzir a rota das coisas, a gente querer ser o dono das nossas decisões e colocar Deus de lado, em segundo plano, custa-nos entender a vontade de Deus, de fato. Afinal de contas, quem que é o soberano aqui? Quem que determina? É ele que determina. E nós temos que entender que aquilo que ele determina e aquilo que ele planeja, de fato, é bom. Exatamente. Ainda que eu não entenda, eu tenho que saber que isso é bom. Vai cumprir os propósitos, os fins de Deus. E de fato, quando a gente viu a história dando seu seguimento, né, essa alternância de impérios mundiais vai culminar na visão de Daniel lá, que a pedra não lavrada por mão de homens, né, vai destruir né? tudo e vai estabelecer o reino, que é a igreja, que é o povo de Deus, que é indestrutível. Quer dizer, quando a gente olha para o momento presente, pensa assim: não, mas não dá para ser assim. Poderia ser de outra forma, Deus. Mas isso tem
isso está conectado a um projeto, a um plano de Deus que transcende até o nosso tempo, a nossa história. Exatamente. A gente vai morrer, a história vai dar seguimento e aquilo que começou aqui pode culminar lá onde os propósitos de Deus estão definidos. De fato. Exato. E assim, isso... Por isso que a gente tem que, assim, eu vejo, né, que para a gente compreender isso numa plenitude maior, né, nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Né, porque simplesmente com a lógica, nós vamos chocar. Né, a gente vai colidir em algum momento, porque a lógica, ela não... E as coisas que a gente pensa ou planeja, elas não vão casar. Né, porque a gente nunca vai entender a vontade completa, né? O plano completo que está traçado, né? Então, a gente precisa o conhecimento, sim, da Escritura, mas com a revelação do Espírito Santo, né? E ele convencendo a gente daquilo que a gente precisa seguir, daquilo que a gente precisa, como a gente precisa acreditar, né? Eu já tive algumas situações da minha vida onde eu precisava de uma resposta e eu consegui ouvir claramente o não de Deus. Eu precisava, e eu lembro que até hoje era um negócio que eu estava querendo fazer, e eu havia pedido uma oração com a minha sogra. Ela tinha ido num conjunto de círculo de oração. Ela mora em São Paulo, minha sogra, e assim, ninguém conheciam a gente, mas não sabiam nada que estava acontecendo na nossa vida. A gente já mora aqui há bastante tempo. E aí a gente chegou e ela, conversando com uma irmã no final do culto, a irmã perguntou da filha da minha esposa, né, da Denise. E como que tá a Denise e tudo tal? Olha, eu não sei o que ela tá precisando, mas Deus tá mandando dizer que a resposta é não. Então, assim, foi um não, mas eu ouvi aquele não, assim, tão suave nos meus ouvidos, sabe? Porque a melhor coisa pra gente é estar no centro da vontade de Deus, né? Nos meus olhos, eu fazendo aquilo que eu queria fazer, parecia ser algo fantástico, né? Mas eu não conheço o dia de amanhã, né? Sim. Então, e assim, eu tenho buscado, né? Lógico que a gente precisa querer melhorar cada dia mais, né? Mas uma das minhas orações, eu tenho pedido isso ao Senhor, né? Como um salmo que eu não assim, sempre eu tenho marcado comigo, o Salmo 90:12, que ensina a contar os meus dias de forma a alcançar um coração sábio, né? Porque um coração sábio vai ser aquele coração que é parecido com Deus, né? Coração que recebe dele aquilo que você precisa ter, né? Então, quando a gente tenta buscar caminhar para esse ponto, né? Dou muita cabeçada ainda, né? A gente é humano, né? A gente muitas vezes é cabeça dura, porque é a nossa vontade, o não de Deus. A gente sabe onde está, mas a gente às vezes insiste em determinadas coisas, né? Deus, ele diz não, ele diz sim, ou ele diz espera. Ou ele não fala nada. Exatamente. Que o maior drama é esse, quando ele simplesmente não fala nada, é o silêncio. O próprio profeta Abacuque mesmo, ele ainda diz no capítulo 2, né? Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, perguntado, né? Quer dizer, eu vou ficar numa posição sobre a minha torre de vigia, né? A sentinela ali. Eu vou ficar aqui, porque eu não tô entendendo nada, então eu vou ficar na minha posição aqui. Porque às vezes essa é a realidade. A gente não tem nem pra onde correr. A gente está numa encruzilhada. Nós não temos pra onde ir. Ou a gente obedece à vontade de Deus, se curva à vontade dele, ou a gente faz as coisas pela nossa cabeça, porque ele também não vai pedir que a gente faça. Toma as nossas decisões. Ele, se você... por exemplo, se receber um não, você poderia dizer, não, mas eu quero que seja um sim. Eu acho que pode. Eu acho que dá certo, e a pessoa vai lá. E é óbvio que ela vai o quê? Lutar para aquilo. Vai tomar uma decisão, vai acarretar consequências que estão fora da vontade de Deus. Então, assim, às vezes esse entender de Deus, entender a obra de Deus, o trabalhar de Deus na vida do ser humano, o não de Deus, o sim de Deus, o espera, e às vezes ele não dá resposta, e você ora e parece que o céu tá de bronze.
e o coração da gente fica perturbado, porque você às vezes não tem amigo, não tem ninguém, não tem nem alguém pra você ligar pra contar às vezes o seu problema. Talvez é algo tão particular que você não pode nem abrir aquilo, né? Não tem o que fazer. E aí entra o dilema aqui, né? No coração. Só que é interessante porque quando a gente vê o profeta no capítulo 1, você vê esse profeta totalmente confuso, perturbado, questionador. Até bravo, né? Porque entra aqui um outro aspecto que é a murmuração. Exato, Que ele não chega a murmurar. Porém, ele é muito sincero. Exato. Assim, dependendo de como você lê e interpreta, parece que ele tá até sendo altivo, né? Na forma de questionar determinados pontos, né? Diante de Deus, né? Então você, poxa, tá sendo até duro, né? Ele tá levantando perguntas para Deus. Exatamente. Tá audaz, né? Audaz, exato. E a gente vai ver, assim, homens justos, né? Como Jó, que foi uma pessoa que, né? A Bíblia fala que era um homem justo, né? E Deus dá testemunho dele, né? E a gente vai ver que quando ele se levanta para se justificar, Deus responde para ele, né? Deus indaga ele várias outras situações, né? 70 perguntas para ele que ele não tem uma resposta. Não tem uma resposta, né? Então, assim, a gente, perto da dimensão de Deus, né? A gente tem que ter simplesmente um coração aberto para ouvir a voz dele, né? Eu acho que para todo cristão, né, que quer crescer na graça e no conhecimento, ele tem que ter esse coração aberto para ouvir a voz de Deus, independente do que seja que Deus for te dizer, né? O caminho ao qual seja que ele for te conduzir, né? Você falou sobre a questão do silêncio, né? Talvez acho que para um cristão ou para alguém que espera, né, uma resposta, né? Acho que o silêncio é o pior de todos, né? Porque você fica angustiado, né? Você não consegue... E agora? Para onde eu vou? O silêncio. Né? No silêncio, você não ouve nada. Né? Então, mas é nesse momento, né, que entra a obediência, né? Eu vejo que é nesse momento que entra é onde muitas vezes eu vejo assim que Deus nos testando também, né? Porque de alguma forma a direção a gente já sabe, né? Porque Deus ele não deixa a gente confundido, né? Então talvez a gente não vai ter a exatidão das coisas, mas a direção, algum norte a gente tem. Sim, porque tem coisas, eu penso que já estão claras, é que a gente é relutante. Exato. Tem coisas que a gente, pela própria palavra de Deus, daquilo que já está revelado, nós já sabemos, não é para ser. Não é dessa forma, não é por esse caminho. Mas por nós queremos, né, argumentar com Deus, a gente querer pressionar Deus ou emocionar Deus para fazer a nossa vontade, a gente fica relutante. Eu acho que tem uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Juízes, da tribo de Dan. Né? Quando você lê o capítulo 1, os danitas estavam perdidos ali, porque lá atrás eles não haviam tomado posse da terra que Deus havia destinado a eles. Eles são a tribo rebelde lá. Deus falou assim, vocês vão ficar com essa terra aqui, eles falaram, não queremos essa terra, queremos outra terra. Quer dizer, eles já estavam fora da vontade de Deus. Aí lá na altura do capítulo 17 de Juízes, que remonta o que está acontecendo no capítulo 1, eles se deparam com um levita lá, o Jonathan, né, o nome do levita. Que é um levita que está também perdido, está fora da direção de Deus, não está no centro da vontade de Deus. Propósito. Porque haviam cidades destinadas aos levitas, toda aquela coisa, e ele estava andando de cidade em cidade. Aí achou lá Mica tinha um altar lá no fundo do quintal, idólatra, aquela coisa. Falou, não, fica aqui que eu te dou um salário e tal. E aí vai dar um momento que eles vão encontrar com esse levita, os da tribo de Dan, vão passar pelas terras lá de Mica e vão se deparar com esse levita. Inclusive vão questionar ele assim, mas você não é daqui não, que o seu sotaque não é daqui, já começa por aí. Já te conheço. Percebeu, né? Já te conheço, já tô cano. Não, tá, aquela coisa. E eles vão pedir resposta. Você não vai consultar a Deus. Veja bem, o levita tá fora da vontade de Deus, eles estão fora da vontade de Deus, e eles querem saber a vontade de Deus, gente. Mas peraí, Deus já não falou o que era pra vocês fazer? Não, mas sim, quer dizer, às vezes a pessoa já sabe a vontade de Deus, mas ela tem uma ideia de Deus e da vontade de Deus completamente fora daquilo que está revelado. Exatamente. Aí é lutar, ou entrar até num misticismo, numa fé totalmente sem fundamento, para provar suas próprias vontades.
Como assim? A gente vê vários absurdos, né? Evangelhos absurdos que são pregados por aí tentando justificar, né, vontades humanas, né? Então isso realmente o homem, ele tem essa você vê uma criança, né? Mesmo na ingenuidade dela, muitas vezes quando ela faz algo errado, ela não quer... Não, mas veja bem, né? Não foi eu, não foi por causa daquilo, né? O homem desde quando pecou, não, foi a mulher que tu me deste, não foi a serpente. Sempre tem alguém culpado. Né? Então a gente acaba não assumindo aquilo exatamente que é a nossa responsabilidade e muitas vezes que nos leva a viver uma mediocridade, né? Ou às vezes até no sentido mais literal da palavra, né? Até miserável, né? Sim. Porque uma vida longe da vontade de Deus, ela se torna uma vida miserável, né? Ela não é uma vida plena, ela não é uma vida saudável, né? A gente vê claramente o que acontece com a nossa sociedade hoje, né? Pessoas que prezam simplesmente por aquilo que elas querem, né? Não se importam com o seu próximo, não se importam com aquele que está... Humanismo, né? Antropocentrismo. Exato, né? Até mesmo essas divisões, essas batalhas que nós temos hoje, né? Entre opiniões de A e B, né? Então isso tudo é parte daquilo que a gente, né? Daquilo que a gente mesmo constrói, né? De viver uma vida sem santidade, uma vida longe daquilo que Deus sonhou para cada um de nós, né? Então eu vejo assim, nós, a igreja hoje, né, no papel como, não vou dizer de um profeta, mas no papel assim de um anunciador, né, de um proclamador, né, disso que está acontecendo, né? Então a gente tem que continuar clamando, como aqui Abacuque clamou, Senhor, mas o Senhor vai estar nos castigando, estamos sofrendo, né? Poxa, passamos um período aí agora de pandemia. Sofremos, né? Sim, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo ainda, né? E a igreja estava clamando, né? É mais ou menos isso. Imagina, o Abacuque tá vendo a realidade do mundo terrível. Exato. Aí Deus fala assim, vai vir uma pandemia. Vai vir uma pandemia, né? Imagina, guerra, terremoto, assim, não sei o que, queimada, falta de comida. Já estamos em crise, Senhor. Vai vir uma crise pior. Eu assim, então, mas eu tenho proposta, tenho fins. Exato. Eu gosto da ideia do contraste entre murmuração e lamentação, porque lamentar é lícito. Nós podemos lamentar. Esse salmo de lamento. Que o lamentar é eu tirar a máscara, tirar a cera do rosto. É dizer, Deus, eu não entendo, eu não compreendo. É sinceridade mesmo. Tirar a cera do rosto. A murmuração não. A murmuração já é um pecado por ser uma afronta. Exato. A divindade de Deus, o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, que é o que o povo fez durante os 40 anos do deserto. Inclusive morreram lá por causa da murmuração. Agora, a lamentação não, que é o que eu vejo que o profeta está aqui fazendo. Ele está olhando para o problema, ele não está entendendo, e ele está tentando entender no seu diálogo com Deus, ele está tentando entender. E aí a gente vê dois profetas, né? No capítulo 1 a gente vê esse profeta perturbado, mas no capítulo 3 você vê um outro profeta. O profeta já parece que ele voltou no seu normal, que de modo que ele começa a cantar e adorar e bendizer o nome desse Deus, dizendo que ainda que a figueira do floresça, ainda... Mas é legal assim de ver, né? É impressionante de ver que todo mundo que tem um contato com Deus, né? Ele acaba entendendo e vendo que a nossa pequenez diante da grandiosidade de quem Deus é, a gente simplesmente deve adorá-lo e confiar. Se você crê que Deus é aquele que te criou, é aquele que te ama, né? Quando a gente entende isso, nossos questionamentos ficam muito rasos, né? Porque assim, se a gente pegar para discutir a fundo os detalhes mais teológicos e mais complexos da Bíblia, a gente vai entrar em embates, né? E muitas vezes a gente vai até descrer. Né? Eu já vi pessoas que por estudar teologia se tornaram ateus ou saíram da igreja. Né? Então, esse equilíbrio da revelação, do conhecimento com a revelação, né, do Espírito Santo. E é ele que nos convence da vontade. Né? É ele que nos convence daquilo que Deus está querendo mostrar, de que Deus está querendo fazer. Né? Então, eu vejo assim que é uma responsabilidade nossa todo dia, né? Senhor,
eu quero viver a tua vontade. Uhum. Senhor, me ajuda a viver a tua vontade, né? Um coração quebrantado, né? Um coração humilde, né? Jesus foi um excelente exemplo, né? Para nós de viver isso tudo, viver a vontade do Pai, né? Não vim fazer a minha vontade. Não vim fazer a minha vontade, né? A vontade do Pai. Então, olha só, desceu da glória que ele tinha para viver aquilo que era a vontade de Deus. Ele sofreu, né? Mas o que eu vejo, assim, a gente é que nem você falar, não, a gente precisa viver uma vida de santidade. Mas a santidade, ela foi talvez exposta de uma forma tão dura e talvez, não sei se equivocada, mas assim, de uma forma assim, sem amor, que talvez as pessoas, às vezes, ouvem, na igreja, não, tem repulsa, né? Mas... na verdade, o marketing foi só exterior, não interior. Exato, Por fora você vê, esse cara é um santo, mas não necessariamente, pode não ser. Porque o que manda não é o que tá por fora. Por fora, a pessoa pode olhar pra mim e pra você e falar assim, o homem de Deus, piedoso. Mas só Deus que sabe, de fato, quem nós somos diante dele. Exatamente. Então, assim, eu vejo que essas situações, né, que muitas vezes, desde da igreja antiga para hoje, né, a gente vai vendo que muita coisa mudou. Tem coisa que mudou realmente para pior, né? Mas tem coisa que realmente é um contexto hoje de sociedade diferente. Né? Eu falava assim, a minha criação, se eu for criar o meu filho hoje com a mesma criação que eu tive, eu não consigo, né? Porque ele tem uma visão de mundo já diferente da que eu tinha. E é um mundo completamente diferente. É um mundo completamente, muito mais rápido, muito mais veloz, né? Então, mas valores assim, e princípios, eles são atemporais. Porém, as formas vivermos e convivermos, etc., é totalmente diferente. Exato. Nossa comunicação, modo de trabalhar, tudo é outra coisa. E assim, né, nós vemos, mas que nem, nós temos sim que conhecer a palavra. Então, que nem o profeta via e sabia que ali tinha uma coisa errada, né? E aí, como que ele conseguia mudar aquilo? Né? Então, ele vai para Deus, para clamar para Deus, né? Então, hoje, assim, quantas vezes a gente, poxa, tem uma coisa errada, né? Mas será que a gente está indo no lugar certo, né? Até mesmo lamentando para Deus, Senhor, por que desse jeito? Não, e aqui o que eu acho mais que não entrar nesse assunto ele está aflito, não são por questões particulares, é por questão da nação. Ele tomou o problema da nação, do povo dele, como se fosse o seu problema particular. Porque uma coisa é a vida do cristão como uma vida secular. O cara vai na igreja porque ele tá preocupado, porque ele quer namorar, quer um mau emprego, porque, sei lá, ele quer comprar a casa, o vestibular. E ele tá lá, ele não tá preocupado com as demais coisas. Ele não tá preocupado se a igreja precisa de alguém para ser enviado para missões. Ele não tá preocupado se alguém precisa de lavar o banheiro da igreja. Ele não tá preocupado com as demais coisas, né? Com os problemas gerais. Ele tá preocupado com os seus próprios interesses. Não é o caso aqui do profeta. Ele tá olhando pro problema da nação, do povo. E aí ele vai, né, no capítulo 3, fazer a sua oração famosa, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Que talvez seja um momento, assim, eu penso que a única maneira, de fato, nós vivemos acima da mediocridade no que diz respeito a esse tema, né? Quando é difícil entender e compreender a vontade de Deus, é de fato uma busca por avivamento. Porque... E não um avivamento, como às vezes talvez seja vendido, de um movimento. Não é um movimento, não. É um avivamento. Avivamento começa com muita oração, com muito quebrantamento, confissão de pecado, né? Choro de arrependimento de fato. E aí sim, Deus ele derrama da sua glória, porque não tem como. Um povo sedento, contrito, quebrantado, ele pode desprezar. Sempre eu costumo dizer, né, que é o depois disso. Né? A profecia, né, ela já veio do derramamento, né? Mas é um depois. Depois disso, né? Então tem um antes, né? Não tem como a gente agendar o avivamento, porém existe um caminho para chegar nele. Exato. Até eu escutei um pregador dizendo esses dias, falando, toda cidade que eu vou, tem alguém dizendo que ouviu uma palavra de Deus que o avivamento vai começar naquele lugar. Né? Então eu vejo que
é algo que o Senhor sim já está fazendo, né? Mas na forma de quê? Despertar o nosso coração para essa fome de entender a vontade dele, né? Ouvir os sims e os nãos. Os avança ou os para, né? Ou ide, né? Por que muitas vezes a gente ouve muito claro, ide, e quantas vezes a gente está obedecendo, né? O id é para nós, é para agora, foi para ontem, é para hoje, é para amanhã, né? Até Jesus voltar, né? E porque muitas vezes esse sim a gente não quer ouvir, né? Porque confronta, né? Porque te exige, né? Então a gente... Quando é uma ordenança, daí a gente quer passar para o outro. Exato, aí a gente... O ex Este aqui. Eis aquele ali, envia aquele lá. Envia Mas ele. Eu não quero saber. É sempre mais fácil ficar na zona de conforto. Eu tô lendo um livro, da história do avivamento da Azusa, né? E o que alguns talvez não saibam, porque às vezes a gente lê de forma muito romântica a história, né? Sim. E a história não tem muito romantismo, né? Isso daí é a gente que coloca. Mas o autor, que é um dos que presenciou, né? O livro, na verdade, ele foi publicado a primeira vez em 1921. Se eu não me engano, 25, alguma coisa assim. Então ele viveu o que aconteceu em Azusa, né? Ele participou desse antes, durante e depois, teoricamente. E ele fala de que a igreja, o povo daqueles dias em Los Angeles, oravam intensamente. Era um clamor, porque o que havia acontecido no País de Gales, né, por Evan Roberts, havia se espalhado, né, para outros cantos do mundo. E um pastor batista havia ido no País de Gales, viu o que estava acontecendo lá e voltou para sua igreja e falou assim: eu quero um avivamento aqui. Nós precisamos orar, nós não estamos orando nada. Nós estamos vivendo na mediocridade. Vocês não são crentes, não. Acima da mediocridade. Vocês não são crentes, não. Valadão lá. E aí começaram a buscar intensamente. Inclusive, esse pastor foi mandado embora da igreja, porque a igreja não aceitou essa busca incessante para o avivamento. Eles não estavam, confortáveis naquela vida. Ele falou assim: não quero essa vida. No começo, tudo bem, legal. Mas quando a coisa começou a ficar intensa, eu não quero essa responsabilidade. Exige, né? Renúncia, exige. E aí eles abdicaram, inclusive, e mandaram esse pastor embora. E vai surgir aí uma nova igreja na época lá, se eu não me engano, a igreja do Novo Testamento, alguma coisa assim. E ele vai ser o pastor dessa igreja. E esse autor do livro, ele trocou correspondência com o Evan Roberts, né? E incentivo, não continuem orando, porque Deus vai fazer alguma coisa. E não era uma coisa planejada, não é como às vezes um devocional que você tem uma hora marcada. Não, era algo espontâneo. As pessoas estavam buscando por uma sede de Deus. Uma sede que você não sacia com um copo d'água. É uma sede sobrenatural. É só em Deus que você sacia essa sede. Constante, né? Constante. E aí o povo, né, vivendo essa intensidade. Até que isso dura praticamente 2 anos antes do que acontece em Azusa. Então, assim, não foi da noite pro dia. Às vezes a gente ouve a história muito bonita. Ah, maravilha, é o que aconteceu. Não, mas há um processo. E há uma quebra de paradigmas também, porque naquele momento da história, até a ideia do falar em línguas, que foi ali a evidência que vai afastar esse avivamento pentecostal, que nós estamos inseridos, era completamente atípico para aqueles dias. Para aquele momento, né? Para aquele momento é uma rachadura na história da igreja, né? Desde Atos até aquele momento, há poucas... havia sim, né? Existe até um livro, acho, publicado pela CPAD, recente aí, que vai falar da evidência das línguas durante a história. Mas não como no que acontece em 1906. Obviamente, né? Então, assim... E essa vida de intimidade, de oração, de compromisso, seriedade, não é aquele negócio ir na igreja, essa coisa fadonha, porque para alguns é um fardo. É um fardo, né? É um fardo. A vida cristã para alguns é um fardo. E assim, você pegar hoje, né, um jovem, né, que eu, pela graça e misericórdia de Deus, tive a oportunidade de nascer em um lar cristão, né? Então... Isso, temos as nossas dificuldades, sim, porque a gente vai viver, né, todo um cenário, né, posso até dizer de religiosidade, né, de muitas vezes ir para a igreja porque seu pai te mandou ir, né, ir para a igreja porque... E quantas vezes eu já lembro de quando eu era moleque, né, adolescente, e eu, pai, eu não queria ir na igreja hoje. Você vai.
Pai, mas eu não quero, pai, eu tô cansado, tu não quer, não, você vai, né? E assim, hoje, aí eu vejo, meu filho hoje, eu tento de uma forma de dizer pra ele o quão importante é ele ir pra igreja. Eu posso dizer, não, você vai comigo, e eu faço isso, né? Mas, filho, o quanto é importante você estar lá, o quanto é importante você conhecer a Deus, né? Daniel já vai escrever que o povo que conheceu Deus se tornará forte e fará proezas, né? Então, quanto é importante a gente conhecer o Deus que a gente acredita que a gente serve, né? Então, isso tudo vai... Até que o Deus dos meus pais seja o meu Deus. O meu Deus, exato. Uma coisa é o Deus de Abraão, outra coisa é o Deus de Isaac. Exato. Porque Abraão teve sua experiência, mas eu sou Isaac agora. Eu preciso ter a minha experiência. Para que os meus filhos venham ter as experiências dele, com o mesmo Deus, né? Um Deus que se revela só... E não estar só de ouvir falar, né? Então é uma... E eu vejo toda essa questão, até mesmo do avivamento, né? Vários... Né? A gente vê do avivamento que houve em vários países, né? Em vários locais. Eu vejo o avivamento como se ele fosse uma chuva. Né? Ela vem e ele passa. Não, mas ele deixa o registro daquilo que aconteceu ali, né? Que é para quê? Para glorificar a Deus, né? Mas ao mesmo tempo para que a história continue, né? Ninguém vai... Deus conhece a nossa estrutura, né? Você vai continuar, você vai conseguir ficar o tempo inteiro ali, né? No mover ali. Não, algumas pessoas perguntam assim, tá, mas como que eu vou saber que nós estamos vivendo o avivamento? Exato. Daí eu falo assim, isso é bem simples de resolver. Aquilo que você demoraria 10 anos para fazer, se houver avivamento, você faz assim. Por quê? Porque uma coisa é quando o Espírito Santo de Deus é derramado, é algo voluntário, é o mover do Espírito, o coração já está quebrantado, as pessoas... meu pai conta de experiências, seu pai deve ter muitas também, que ele deve falar, de coisas que aconteceram no nosso país, né? Assembleia de Deus dos anos 80, 90, que hoje parece que nós estamos tão distantes, né? Sabe, dessa realidade, que parece que a gente está em outro país, até em outra realidade. Mas a verdade é entender que quando nós vivemos um período de derramada graça de Deus, não tem como. E Deus, ele tem um momento dele de fazer isso, né? A gente vê, né, em todo esse período uma decadência da igreja, né? Como a igreja como instituição, né? A gente vê muitos escândalos, né? Muitos problemas, muitas decepções, né? Com pessoas que talvez você nem imaginava que poderia estar fazendo, né? Mas tudo isso por quê? Por estar perdendo o foco, estar perdendo a visão, né? Então a gente está deixando de ouvir a voz de Deus, muitas vezes o não de Deus, né? Para olhar aquilo que está na nossa ótica, né? Na nossa visão míope de vida. É aquilo que a gente estava falando. Né? Se a gente pegar a igreja antes e depois da pandemia. Quando anunciaram a questão da pandemia e tudo que estava acontecendo foi muito rápido, né? Eu, na minha inocência, e o Thiaguinho compartilha da mesma ideia, eu pensei, o povo, quando voltar, a igreja vai voltar arrebentando a boca do balão. É verdade. E a verdade é que muitos até agora não voltaram. E talvez nunca voltem. E isso mostra o quão duro o coração dessa geração está. Ao ponto de nenhuma pandemia mundial, que matou e ceifou milhares de pessoas, não sensibilizou, não quebrantou o coração do homem pecador. Para ele voltar-se de fato para Deus, entender, não, Deus é que é o soberano do universo. Não, ricos, pessoas... pobres, milionários, não, eu sou o mais rico do mundo. Não, pegou o Covid e não tinha o que fazer, né? O que vai fazer? É uma guerra. Da onde veio? É uma guerra que não tem classe social. Todo mundo é atingido. Todo mundo é atingido, exatamente. Então a gente vai ver assim, né? Como quando o homem precisa entender, né? O tamanho da nossa pequenez, né? Diante do Senhor. Né? Então a gente... e todos nós somos responsáveis por fazer isso, né? Então, como o tanto... Quando a gente busca entender aquilo que... de ouvir a voz de Deus, você vai saber até onde você precisa ir, até onde você não precisa ir, né? Você vai reconhecer os seus limites, porque Deus, ele nos colocou limites, né? E talvez eu não tenha a mesma disposição que você tem, poxa, para criar um canal, tá estudando desse jeito e tal, né? Deus deu capacidades e habilidades para cada um de nós, né? E o Senhor quer que a gente use isso,
para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para levar a mensagem a pessoas, né? Poxa, eu acho fantástico, ter um podcast, ter uma oportunidade de compartilhar de temas atuais baseados na palavra do Senhor, né? Que bênção que é isso, né? Talvez em outros momentos a gente não teria essa oportunidade, né? Mas hoje, poxa, através da tecnologia, através daquilo, e isso, eu vejo isso já no começo de avivamento. Sim. Porque, poxa, estar tomando parte do seu dia, que poderia ser um momento só de descanso, não, mas como é gostoso falar das coisas de Deus, né? É gostoso, te empolga, te anima, né? E isso tudo é o quê? A gente querer viver aquilo que o Senhor tá querendo para nós, né? Eu gosto da ideia de avivamento é quando Deus vem morar numa cidade. Ou ele vem morar numa casa. Porque o texto de Malaquias, capítulo 4, diz que vamos dizer assim, um checklist pra gente saber se o avivamento está começando é quando o coração do pai se converte ao filho, o coração do filho se converte ao pai. Porque o avivamento começa dentro de casa, né? É lógico, começa com o próprio indivíduo. Eu tenho que buscar, eu tenho que ter essa fome, essa sede de Deus. E isso vai semeando, porque lenha seca junta e vai pegando fogo o negócio. É o combustível ali que vai aquecendo ali aquela chama. E aí você toma conta da sua família. Porque, por exemplo, eu comentei, né, outro dia, no inferno vão clamar pela salvação. Então, assim, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Não dá pra voltar. Porque agora é a hora, de fato, de nós semearmos, deixarmos um legado. Isso se chegar na igreja, a igreja chegar na nação. E isso alcançar milhares de pessoas para Cristo. Porque não tem condições. Se é a história da igreja que pegou fogo, né? Teve um incêndio na igreja. E do lado da igreja morava um ateu. Morava um ateu e tal. E aí houve um incêndio na igreja. Ele ajudou lá, apagava o incêndio, tal. No final, o pastor foi agradecer. Nossa, muito bem. É a primeira vez que o senhor esteve aqui. Daí ele falou assim, porque é a primeira vez que a sua igreja está em chamas. É duro isso, mas é a realidade. Se não está em chamas, porque até acho que você ministrou um dia numa quinta-feira lá sobre Davi, né? Levando a arca. Nós temos que ter essa sensibilidade. Existe uma forma de trazer a presença de Deus. Não pode ser da nossa maneira, do nosso jeito. Não, existe uma forma de trazer a presença de Deus. Não adianta querer fazer o certo do jeito errado, né? Não adianta. Ou você faz do jeito que tem que ser feito, ou a presença de Deus não vai chegar. Ela vai ficar interrompida na metade do caminho. E agora, quando você faz a coisa certa, da maneira certa, não tem condições. A presença de Deus vai vir. Então, eu penso assim, e se buscar a presença de Deus, a vontade de Deus, porque é muito difícil às vezes entender a vontade de Deus de fato. Entender, até mesmo quando Deus está falando, né? Às vezes Deus está falando, a gente sabe o que Ele quer, mas às vezes tomar posse daquilo que Ele falou e colocar isso, aplicar na prática, às vezes é muito difícil. E viver aquilo, né? É muito difícil. E aí a gente vai ver, né, que nem o profeta aqui dizendo, né? Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, né? E a Bíblia já vai também nos dizer, o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando muitas vezes a gente está ouvindo Deus falar, mas a gente não está temendo, a gente não está se constrangendo, obedecendo, né? E isso gera situações adversas, né? Então, e até mesmo no próprio avivamento, né? Uma vez eu li uma frase de um dos avivalistas, Robert Murray, e ele falava assim que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo, e ele matou o cavalo, né? Olha só, ele tinha a missão, Deus tinha dado para ele aquilo, né? Aquilo tudo de viver um avivamento. Ele viveu o avivamento, né? Mas foi um jovem que acabou morrendo muito cedo por não cuidar da sua saúde, por não cuidar daquilo que... Talvez esse era o plano do Senhor, eu acredito que não, né? Mas todos temos escolhas, né? Todos temos decisões, né? E isso mostra pra gente que muitas vezes, mesmo fazendo o que é certo, mas o jeito errado, às vezes não vai funcionar do jeito que a gente imagina que vai ser. Sim. Né? Não, eu creio que você deve ter experiências assim. Muitas palavras quando Deus ministra pra gente sobre ministério, coisas relacionadas, às vezes a gente idealiza algo. Sim.
Ou a gente vê acontecendo na vida de uma pessoa e a gente pensa, vai acontecer na minha vida exatamente igual. E aí a gente vai vivendo. E você vai vendo que... E chega um momento, chega um start, assim, que cai a ficha e fala assim, eu tô vivendo aquilo que Deus falou, mas não era nada do jeito que eu imaginei. Exato, é. Né? Eu gosto da história de Esther, que ela tem esse estalar, né? Na verdade, quem tem é Mardoqueu e ele comunica a ela, né? Será que não foi para um momento como esse? Você chegou a isso? Camarada, perdeu os pais, foi criada pelo tio, entrou no cor. Vasti lá saiu do trono, ela ganhou o concurso, virou a mulher do rei. Aí a Amã conspirou contra o povo de Deus, marcou a data de matar todo mundo e ela chega no trono. No momento, né? Entendeu? Quer dizer, todas as coisas cooperam, né? Exato. Chega um momento aí e fala assim, entendi por que eu tô aqui. Quer dizer, eu não tô aqui por um acaso, eu tô aqui para cumprir um propósito. Né? Então, às vezes, custa a gente entender o trabalho de Deus. Deus liberou uma palavra. Eu fico imaginando pessoas que, anos atrás, falaram assim, olha, você vai, que eu ouvi recentemente um pregador que ouviu falar, você vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, quando ele recebeu a palavra. Como? Fisicamente é impossível. É impossível. Mas quando ele recebeu aquela palavra, não existia internet. Não existia esse recurso que nós temos. E ainda a palavra diz assim, olha, você vai estar em vários lugares ao mesmo tempo e o passado vai para o futuro vai para o passado. Por quê? Porque a internet tem esse recurso. Hoje eu estou gravando esse podcast, alguém pode ver isso aqui 10 anos depois. Exato. O passado foi o futuro. Você entendeu? Então eu vou continuar do mesmo jeito. E a mensagem ela vai navegando no tempo e no espaço. E tá cumprindo o propósito. E às vezes aquela pessoa que vai ouvir daqui 10 anos, Deus marcou um encontro com ela naquele dia para falar com ela. Então assim, Deus fala às vezes a coisa, nós não entendemos, nós não temos controle de nada. A gente malemar sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus não, ele já sabe de tudo que vai acontecer, todos os desenrolar da história. Então assim, realmente a gente tem que, quando a gente vê que o propósito, né, ele não tá fixado naquilo que a gente está entendendo agora, né? Então a gente começa, poxa, eu vou continuar fazendo porque isso aqui é o certo, né? Que nem, pra que ir na igreja? Né? Pra que congregar? Pra que ter comunhão? Né? Pra que isso? Né? Então, pra que orar? Pra que, né? E a gente vai vendo, toda vez que começam questionamentos, claro, eu vejo assim, muitas vezes Deus, pela misericórdia dele, ele permite a gente nos instruir para voltar ao caminho certo, né? Mas muitas pessoas, pela dureza do coração, elas acabam já não crendo mais, né? E aí a gente vai ver pessoas que querem criar novos meios de cultuar, né? E acabam fugindo daquilo que era o original. Dizendo que isso é avivamento. Né? Então, quantas pessoas que leem 2, 3 versículos e acham que daquilo já é doutrinado, talvez pessoas... Pega um versículo isolado. Um versículo isolado, pontuado, né? Então, e a gente, né, pode ver na vida do profeta, né? Ele ouve a voz do Senhor, ele teme, ele diz, Senhor, aviva, né? Então, coloca isso aqui dentro de mim, né? E a gente vai ver no finalzinho, né, que, poxa, alguém que estava reclamando, que estava questionando, que estava, Senhor, Senhor, né? Vai falar, Senhor, eu só quero te adorar. Ainda que tudo esteja de uma forma que eu não entenda, né? Mesmo que o produto da oliveira minta, eu não né? A oliveira é para dar... Falte tudo. Não. Todavia eu vou me alegrar em ti, porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação, né? Então isso pra gente é um aprendizado, né? A gente... essa vida, a forma como ele encerra, alguns acreditam que ele fosse um levita, né? Profeta levita, porque o capítulo 3 é um salmo, né? É um cântico. É um cântico. E essa própria questão da adoração, eu só adoro quem eu reconheço como Senhor. Exato. Como Deus, quem está de fato no controle. Você olha para Davi,
E os salmos de Davi tem salmo de sofrimento. O camarada foi pra caverna de Adulão, inúmeras guerras, vários conflitos familiares, etc. Saul perseguindo ele, rejeitado, inclusive dentro da própria casa. E ele é um cara adorador. Inclusive, quando adorava os demônios de Saul, embora. Fugia, né? E essa sede, tão grande o anseio dele de adorar a Deus, que ele falou, não, eu quero construir um templo. Eu tô morando num palácio, Deus tá morando numa tenda no deserto. Não construiu, quem construiu foi Salomão, mas a ideia e o anseio parte de Davi. Né? Inclusive o cara lá que ele... Talvez não teria nascido isso no coração de Salomão. Né? Não, mas Salomão executou só um plano. Nasceu no coração de quem estava próximo ali, né? Coração adorador. Adorador. Né? Que eu acho que é o que... Tem um texto, o apóstolo Paulo... Não lembro se é Filipenses, deixa eu lembrar aqui. Acho que é Filipenses... 4. Capítulo 4, verso 6. Não sejam inquietos com coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, né? Tem um outro texto, não lembro agora qual que ele fala sobre a questão da adoração. Eu começo orando como? Adorando. Exato. Porque às vezes a gente entra como se o céu fosse uma ouvidoria da prefeitura. A gente já chega às nossas reclamações, com as nossas angústias, e a gente esquece quem que é o... Reclame aqui, né? A gente esquece que existe um Deus que está sentado no trono. Os serafins estão 24 horas por dia declarando que ele é santo, que ele é digno de louvor, de adoração. E aí eu, da minha petulância, eu entro diante da presença dele, uma audiência particular com ele, e eu só falo de mim, eu não falo dele. Não, eu tenho que falar, Senhor, tu és maravilhoso, tu és digno, eu acordei, eu respirei, eu bebi água hoje, o Senhor proveu tantas coisas, aí depois, e aí isso controla a nossa ansiedade, porque depois de que você declarou tudo de fato quem ele é, você até esquece dos seus problemas. Exato. Porque... O que é meu problema diante de um Deus tão grande? Né? Não. E é bem claro o que acontece aqui com esse profeta, né? Porque ele vê assim um momento de desolação, né? Poxa, nós vamos sofrer. Vai chegar um povo aqui que vai judiar da gente. Uhum. Vai chegar aqui alguém que vai mudar esse cenário aqui para pior do que ele já tá, né? Mas aí ele começa de novo, né? Senhor. Ele se achega perto de Deus, né? E aí aquele problema, ele acaba já deixando desistir na forma, né, dele encarar o problema, né? Como a gente já colocou, né, da questão da promessa, né? Os murmuradores ali, eles se depararam com algo que era o problema e frustraram, parou ali, travou ali, né? Por quê? Porque eles não viram a essência, né? A grandeza daquele que tinha falado para fazer. Né? Então, a gente vai ver que se nós queremos, né, agradar ao Senhor, né, se nós queremos sem fé, é impossível agradar a Deus. Né? Então, a fé, ela é a esperança para nós. Né? E a esperança, nossa esperança é no quê? Naquele que pode, naquele que é, né? Naquele que nos chamou, naquele que tem conhecimento do ontem, do hoje, do amanhã, né? O alfa e o ômega. Né? Então, é maravilhoso de quando nós entendemos, né? Eu acho que essas conversas, elas têm que ser frequentes na nossa vida, né? Porque a gente muitas vezes se depara com um grãozinho de pedrinha aqui na sua frente e você, meu Deus, tem uma pedra gigantesca na minha frente, né? Mas Jesus disse que se você tiver... É um obstáculo enorme, né? A gente está tropeçando num grãozinho de areia, né? E Jesus disse que se nós tivéssemos fé, a gente podia orar e uma montanha inteira ser lançada de um lugar para o outro, né? Então, olha onde você chega a Deus, né? Através da fé, através da sua confiança naquilo que Ele é. Né? Então, não, e tem coisas... A questão... Deus, ele é o Deus de todos os potenciais. Né? Ele é o Todo-Poderoso. E... Você pega uma semente de mostarda. É a menor de todas. Exato. Mas ela tem uma potência. Está reservado ali um propósito para cumprir. Se colocar na terra, ela vai cumprir o seu objetivo. E outro fator, né? Tudo fora do seu... Por exemplo, esse microfone ele tem um propósito. Eu não consigo beber água com esse microfone. Ele foi criado para esse propósito. Eu não posso
usar esse copo como uma caneta. Ele foi criado para outro propósito. Então, assim, a mesma coisa somos nós. Deus, ele nos deu dons, talentos, aptidões, etc. Assim, tá, tudo isso no lugar certo, na hora certa, vai prosperar. E às vezes a gente fica nessa autocomiseração, assim, eu não posso, não vou, não posso, e queremos um monte de subterfúgio, respostas e desculpas. E aí nós mesmos estamos impedindo o trabalhar de Deus naquilo que a gente quer. Às vezes Deus já revelou, falando assim, eu quero que você faça isso aqui. Mas para você chegar aqui eu preciso fazer aquilo outro ali. Tem coisa que Deus não vai fazer, você que vai fazer. Às vezes você até tem um sim de Deus, né? Uhum. Você não tem nem um não de Deus, você tem um sim, mas você então, não quer ver aquilo ali, né? Você tá a gente quer a promessa, mas não quer o processo. Eu lembro quando porque eu maioria do tempo congreguei no Mantiqueira, né? Ele morou 19 anos lá em Moreira, no bairro Mantiqueira lá. E a princípio eu só cantava. Não tinha nada desse negócio de pregar nem nada. Eu achava bonito e tal, mas meu negócio era cantar. Uhum. E quando Deus começou a falar comigo que queria me usar na palavra, ele não falou assim, você vai ser usado na palavra. Ele falou assim, busca a minha palavra, que eu vou te usar na palavra. Tinha uma condicional ali. Só que quando você recebe uma palavra, é fato, isso aqui é um bicho de cabeça para quem não tem um direcionamento de Deus. Para você, isso aqui é um bicho de cabeça. Quando não há uma sede ali. Mas como Deus havia um propósito, a sede veio acompanhada. Então, e aí vem a questão de você tomar decisões. Uhum. Aí você começa a ler um livro, você lê 2. Aquilo vai abrindo, Deus vai fazendo as coisas abrir o seu entendimento. Daqui a pouco você está envolvido naquilo ali. E aí as promessas de Deus vão se concretizando. Então tem muita coisa que Deus ele vem pra gente e fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida, mas eu vou fazer tal coisa com base numa condicional. Exato. É o caso de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Que várias vezes, né, senhor? Esforça-te, tem bom ânimo. Olha, vocês vão conquistar a terra, é a herança de vocês, etc. Porém, entretanto, todavia, você tem que meditar na minha lei de dia e de noite, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu vou fazer aquilo outro. E às vezes não quer. Quando Deus coloca condicionais, às vezes a gente é relutante, né? Ele não quer saber de nada. Assim, eu penso assim que o Senhor ele tem uma vida, ele não tem uma vida medíocre para nós, de jeito algum, né? Jesus já falou, eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Uma vida em abundância é uma vida acima da média, né? Porque a gente vai ver, a maioria das pessoas não vivem acima da média, né? E acima da média a gente não está falando de posses, de condição social, não, né? Acima da média, realmente, como espiritualmente falando, né? Você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa que não se frustra com... Você pode ter seus dias maus, mas você sempre tem uma palavra de ânimo para alguém, né? E esse tem que ser o papel nosso como igreja, né? Como cristão, como pessoas que nos dizemos, né? Não, eu creio em Deus, eu sou um cristão, sou salvo por Jesus Cristo, recebi a graça, né? Então a graça ela não está simplesmente para, não, eu vou lá e vou pedir perdão do meu pecado, Deus vai me perdoar, não. A graça ela veio para superabundar em nossa vida, né? Então a gente, Deus nos chamou para sermos acima da média, né? Em tudo. Eu vejo assim, tudo onde a gente colocar a nossa mão tem que ser próspero, né? E ele vai ser próspero quando? Quando a gente fizer aquilo com dedicação, quando a gente fizer aquilo com amor, né? E a prosperidade, você vai ver ela de vários jeitos, né? Ela pode ser, vamos supor, seu canal. Ele está abençoando pessoas, né? Vão ter pessoas que vão estar acessando esse vídeo, vão ter pessoas que vão estar compartilhando essa mensagem, né? E talvez alguém vai falar, poxa, isso é verdade, né? Poxa, olha, o Senhor nos chamou para viver acima da média. Não, eu não quero viver uma vida medíocre, né? Eu quero viver uma vida diferente, porque eu tenho esse acesso, né? Então, eu vejo que o Senhor ele tem nos dado essa oportunidade de viver isso, né? E como você falou muito bem, a gente tem que entender esses caminhos, né? Como o Senhor está nos direcionando, como o Senhor está nos posicionando, né? Que nem, poxa, eu tô morando em Pinda hoje, pô, mas talvez era para mim estar morando lá em São Paulo, né? Por que eu vim parar em Pinda, né? Então, e eu falo assim, sempre falo com a juventude, né? A gente não pode desperdiçar o nosso tempo, né?
na última ministração, as decisões que a gente toma hoje, né, elas vão gerar o nosso... Né? Então, poxa, hoje algumas, quando a gente fala assim, em relação à questão de idade, né, e alguns dos jovens viram o meu filho nascer. E eu falo assim, poxa, você lembra quando o Dudu era pequenininho? Pô, ele já tem 10 anos. Aí, choca, né? Uma década passa assim, voando. Né? Então, as decisões que nós tomamos hoje, eu me arrependo de não ter me dedicado mais na escola dominical. De ter faltado em escolas dominical, né, várias vezes, sendo que eu podia estar ali me alimentando, estar enchendo meu coração da palavra, né, ter bagagem suficiente da palavra hoje na minha vida que talvez pudesse me ajudar melhor, né, naquilo que eu preciso fazer. Mas todas essas são decisões que a gente toma. Né? Talvez isso vai me custar um tempo maior hoje para que eu possa aprender, e talvez um tempo que eu tinha mais tempo lá atrás, eu não aproveitei. Né? Então, todos nós temos que tomar essas decisões, né? De aproveitar o tempo que temos e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para viver uma vida diferente. Né? E aí a gente vai glorificar o Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. Sim, porque... Né? E já caminhando para o encerramento, viver de fato aqui acima da mediocridade, né? É viver de fato sendo da vontade de Deus, né? Com base nesse assunto que nós temos tratado aqui. Mesmo que a gente não entenda as coisas, que Deus, na verdade, não é obrigado a dar respostas para nós, né? Exato. Nós temos que ser servos, nos humilhar debaixo da potente mão dele, saber que ele sabe o que está fazendo. E aceitar a vontade dele, mesmo sem entender a vontade dele, mesmo sem compreender os caminhos, os planos. Aceitar a vontade dele, saber que ele está conduzindo todas as coisas para o melhor, para o nosso crescimento, que amanhã, depois, mais tarde, a gente vai olhar e falar assim, não, valeu a pena, né? Ter seguido, eu olho para a vida de José. José tem uma crescente na vida dele. E de decisões também que ele tomou, de aceitar a vontade de Deus. Né? O cara teve um sonho, aquilo que a gente falou. Às vezes Deus revela algo muito pequeno para nós, comparado à grandeza daquilo que ele faz. Projeto, né? Então, olha, você vai ter um sonho, o camarada viu os feixes lá, viu as estrelas, a luz e tal. Mas quando ele chegou, aconteceu tudo aquilo que aconteceu com ele. E para mim, quando a ficha cai dele, quando ele, né, tá ali naquela sala reservada, ele e seus irmãos, eles se retiram inclusive para chorar, né, pra ir, nossa, entendi agora a palavra. E às vezes aí, no processo demora para você chegar nesse dia. Então assim, é sempre muito complicado entender a vontade de Deus em algumas coisas, sim, porque às vezes você vai questionar. Então, assim, vai vir um povo pior que eu, vai vir uma privação, vai vir uma perseguição, a calúnia. Veja o próprio Cristo, né? Desde o nascimento até o último dia da crucificação, a cruz já estava fazendo sombra. Inclusive, olha, nasce de uma virgem, aí a virgem era para ser defamada, aí Deus fala com José, aí nasce não num palácio, nasce numa manjedoura, num lugar de animais. Perseguido. Aí já é perseguido, vai pro Egito, aí volta, aí vai para Nazaré. Quer dizer, tudo já estava apontando porque aconteceria. Inclusive, quando chega lá para a crucificação, Jesus vai dizer assim: como que eu vou orar para Deus me livrar disso, da cruz, sendo que foi para isso que eu vim? Então tem até sofrimentos que nos ocorrem, privações que nos ocorrem. Orar para Deus nos livrar na verdade, impedir o trabalho de Deus. A completude do trabalho de Deus. A gente vai ver quando Jesus fala para Jonas, o que você tem que fazer, faça logo. Né? E eu vejo assim que muitas vezes, até mesmo coisas ruins que precisam acontecer, elas até aceleram o processo, né, daquilo, do projeto do Senhor para nós, né? Não que assim, não, poxa, então eu não quero ser, não, porque eu não quero sofrer, né? Eu não quero seguir a Deus porque eu não quero sofrer, né? Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, os aprendizados, né? Aquilo que na nossa ótica seria o capítulo mais
triste. Torna-se o mais empolgante. Exatamente, né? E assim, de novo, né? Assim, eu vejo que, como você comentou de José, né? Que eu tenho certeza que foi Deus que deu a estratégia para ele ali tomar aquelas decisões, né? Diante do faraó e colocar aquelas estratégias que fizeram com que o povo não passasse fome, né? A gente vai ver Daniel, que é um momento de iam matar todos os sábios, ele se coloca ali como um homem temente a Deus, reconhecendo a grandeza daquele quem o revelou, né? E a Bíblia vai dizer que ele era quando testado, 10 vezes mais sábio do que os outros, né? Então, é isso que Deus tem pra gente, né? É acima, né? Você vê que todo mundo que se posiciona para aquilo que Deus quer, o Senhor não te deixa envergonhado, né? O Senhor não te deixa abatido, frustrado, caído, não, né? Se você está no propósito dele, tenha certeza que o propósito é muito maior, né? E você vai através da sua vida, você vai glorificar o nome do Senhor. Então é isso que, assim, acho que a gente tem que tomar sempre pra gente. Eu quero estar no centro da vontade dele, porque mesmo que eu estiver aqui no momento da tempestade, ou ele vai acalmar a tempestade, ou ele vai me levar para andar na água junto com ele, né? Então alguma coisa vai acontecer, mas a nossa fé e a nossa esperança está nele, que não falhe, né? Então ouvir, né? Talvez agora a gente, com todo esse apanhado de coisas que nós conversamos aqui, né? Não diria nem só ouvir o não de Deus, mas ouvir a voz de Deus, né? Porque a voz dele, o não, o sim ou o silêncio, mas você sabendo que você está ali, né? O centro dessa vontade vai ser o fundamental para todos nós, né? E vai fazer a gente viver uma vida realmente acima da mediocridade. Jesley, Deus abençoe você. Amém, Miquel. Muito obrigado. Nem sei que horas são, deixa eu ver aqui. 9h10. Então, vocês tenham aí, né, sido instruídos aí por Deus diante de tudo que nós falamos aqui. Leia o livro de Abacuque aí depois, né? Pega uma leia. Tinha até falado do Jesley antes, né, dessa Bíblia aqui, Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. A tradução é uma paráfrase, na verdade, é bem interessante. Eu gosto da tradução porque, por exemplo, o Abacuque aqui: o problema conforme Deus revelou a Abacuque. Ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes estou gritando: socorro, assassinato, polícia! É engraçado o jeito de escrever, sim, mas contextualizando, para nós seria dessa forma, né? Então leia o livro do profeta Abacuque, que tem muitas aplicações de fato para a nossa vida. Se você está vivendo um momento desse, que você precisa tomar decisões, ou você não quer aceitar aquilo que Deus já decidiu para você, é momento de muita oração de fato, reflexão, para a gente não cair na tentação aí do inimigo, que às vezes quer, né, nos jogar para o lugar errado. Jéssica, Deus abençoe você. Obrigado, Miquel, mais uma vez. Uma satisfação estar aqui hoje. Amém. Que vocês compartilhem aí, deixa aí o like de vocês aí. E se inscreva também no canal aí. E semana que vem nós estaremos de volta aí para dar seguimento aí à nossa série. Temos mais convidados aí. Ainda não sei quem vai estar nessa outra próxima semana, mas nós temos outros temas aí. Um dos temas que vai vir pela frente aí vai ser por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. É outro tema bom de... polêmico Vamos entender aí com base na vida de Jó mesmo, né? Não tem como falar disso e não falar de Jó. Então fiquem atentos aí para os próximos episódios aí, os temas que nós vamos trabalhar. Vamos falar de deserto também, né? O deserto que Deus nos coloca, o deserto que nós nos colocamos, e aí? Porque às vezes o cara tá no deserto, mas tá no deserto porque Deus colocou você no deserto, ou você se voluntariou, entrou no deserto sem saber? Vamos entender isso aí também. Mas, gente, até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau. Obrigado. Deus abençoe.